Moçadinha, como é que se dá a reprodução em algas, né? Na verdade, a gente vai falar aqui das algas, mas vai usar termos que serão utilizados para várias outras formas de vida. Reprodução em algas pode ser assexuada ou sexuada. E a reprodução assexuada, número 1, ela pode ser através de bipartição ou cisparidade. Ou seja, um cara se divide em dois pura e simplesmente. Lembrando, né, pessoas, que o termo bipartição, ele pode ser utilizado para organismos que são unicelulares ou pluricelulares, mas, gente, o nome cisparidade é um termo que só deve ser utilizado para criaturas que são unicelulares. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Entretanto, o nome bipartição pode ser usado para criaturas uni ou pluri, o termo cisparidade somente para criaturas unicelulares. No caso, gente, lá das algas, as algas elas podem se reproduzir por bipartição ou cisparidade, uma vai lá e se divide em duas. Essa divisão, ela pode ser porque ela quis ou pode ser porque ela não quis. Chamamos, moçada, pelo nome de fragmentação ou regeneração. Um tipo de reprodução onde, moçada, a alga se divide em duas novas algas, né, devido a fatores externos a ela, independentemente da vontade dela. Como assim, Landim? Independentemente da vontade dela. Ora, uma coisa é você pegar uma alga e ela resolver fazer mitose e originar duas algas. Beleza. Entretanto, moçada, pode acontecer de você ter na natureza uma alga pluricelular e essa alga pluricelular tá lá de bobeira e você, por exemplo, passa lá com sua lancha super chique e a hélice da lancha corta a alga no meio. No que a hélice da lancha corta a alga no meio, relaxe. A alga não apenas não morre, como ela se reproduz. Isso aqui agora passa a ser uma alga, isso aqui agora passa a ser outra alga. Notem, moçada, que nesse caso, a gente vai fazer uma reprodução, porque uma alga virou duas, mas não depende da vontade dela. Não foi que a alga acordou e disse, opa, hoje é um belo dia para se reproduzir. Não, não. Ela vai lá e não depende da vontade dela. Fatores externos, né? Nesse caso, moçada, lá a lâmina, né, da hélice lá, do seu iate, etc., foi lá e cortou a alga no meio por fatores externos. Por fatores que não dependem da vontade dela. Daí, eu só posso dar esse nome fragmentação, regeneração, quando eu estou falando de um tipo de reprodução assexuada, onde você se reproduz não porque você quer, mas porque algum agente externo foi lá e quebrou você no meio e você se divide em dois. Por que o nome é regeneração? Ora, porque quando você vai lá e quebra aqui no meio, bom, não apenas ambos sobrevivem, como esse pedaço de cá regenera o pedaço de cá e esse pedaço de cá regenera o pedaço de lá. Muitos autores usam o nome regeneração para descrever esse tipo de reprodução. Eu não gosto muito, mas eu também não mando em porcaria nenhuma. Eu prefiro o nome fragmentação. Né? Regeneração em si não é a reprodução, mas o que acontece depois, né? Depois que eu quebrei no meio, cada metade da alga regenera os pedaços perdidos e vira novas algas completas. Isso aqui, gente, somente pode acontecer em criaturas que são pluricelulares, aqui nesse caso, somente nas que são pluricelulares. A gente, pessoas, tem lá um outro tipo de reprodução assexuada através de esporulação, onde esporulação, gente, diz respeito lá à produção de esporos. Só que aí eu queria que vocês tomassem cuidado, que esporulação ela pode ser assexuada ou ela pode ser sexuada. Depende, Landim, de quê? De como os esporos são produzidos. Se você produz esporos através de mitose não apresenta variabilidade genética, então, nesse caso, fofinhos, o processo é assexuado. Entretanto, você pode ter esporulação sexuada, quando você, nesse caso, vai produzir esporos, sendo pessoas que esses esporos são fabricados agora por meiose. Ora, gente, se tem meiose, tem variabilidade genética. Meiose tem crossing over,
tem separação dos cromossomos homólogos, tem redução no número de cromossomos. Daí se alguém perguntar, porra, Landim, produção de esporos, assexuada ou sexuada? Depende. Como é que o esporo foi formado? Mitose, sem variabilidade, assexuada. Meiose, com variabilidade, já passa a ser sexuada. E alguém, com toda a razão do mundo, briga comigo. Sim, Landim, e o que merda é um esporo? Opa! Quando a gente usou o nome esporos para bactérias, a gente escreveu lá nas bactérias que o esporo é uma forma de resistência, onde a bactéria vai lá, resiste a frio, calor, ácido, radiação e etc e tal. Aquele esporo bacteriano, eu até chamei ele pelo nome de endósporo. Endósporo, porque o esporo se forma dentro da própria bactéria, né? A bactéria vai lá, reforça a parede celular dela e passa a virar um esporo. Endósporo, aí nesse caso. Em algas, em fungos e nas próximas criaturas que a gente vai descrever agora, o termo esporo vai ser usado num sentido um pouco diferente. Esporos, eles são células sexuais que apresentam poder de germinação. Que é o que, Landim? Poder de germinação. Isso aqui quer dizer que elas, sozinhas, originam um novo indivíduo adulto. Elas sozinhas são capazes de originar um novo indivíduo adulto. Não deu para entender? Tem problema não, gente. A gente tenta explicar um pouco melhor. Existem dois tipos de células sexuais na natureza. Existem, moçada, gametas e existem, moçada, esporos. Qual é a diferença entre gameta e esporo? A diferença é que o gameta sozinho não faz porra nenhuma. O gameta sozinho não faz bosta nenhuma. Precisa de dois gametas, precisa de um gameta masculino, um gameta feminino. Os dois se juntam por fecundação, formando um zigoto que origina um adulto. Daí, eu vou dizer que o gameta não tem poder de germinação. O gameta sozinho não adianta porcaria nenhuma. Precisa de dois que se juntam por fecundação para formar um zigoto. E esse sim, o zigoto, é capaz de originar um indivíduo adulto. Lembrando que no caso lá da partenogênese, eu tenho uma exceção, né? Na partenogênese, o gameta sozinho, né, se desenvolve sem participação do outro gameta, né? O gameta feminino se desenvolve sem a participação do gameta masculino. Mas é uma exceção, tá? É uma exceção. Tirando a partenogênese, onde o gameta feminino óvulo se desenvolve sozinho, sem o gameta masculino, sem espermatozoide, gametas sozinhos não adiantam. Tem que juntar dois, fecundação, para formar o zigoto adulto. Já o esporo tem poder de germinação. O que eu quero dizer é que o esporo sozinho, basta um, e ele é suficiente para originar um indivíduo adulto. Eis a grande diferença. O esporo sozinho é capaz de originar um indivíduo adulto sem mais ninguém. Gameta precisa de dois que se juntam para formar o zigoto, para formar adulto. Esporo sozinho já forma adulto. Alguém inclusive poderia argumentar comigo que partenogênese é o gameta feminino brincando de esporo, né? Porque na partenogênese, o óvulo partenogênese, o óvulo sozinho origina o adulto, né? Se o óvulo sozinho origina o adulto, o óvulo está brincando de esporo, funcionando como se fosse um esporo, sozinho originando o adulto. Mas a partenogênese, claro, é uma exceção. De novo, e pela última vez, gametas sozinhos não adianta, tem que juntar dois para formar o zigoto e o adulto. Esporo sozinho tem poder de germinação. Ele germina para poder originar um indivíduo adulto. Quando a gente fala, moçada, em esporos, eles podem ser classificados em assexuados, quando eles surgem por mitose, ou sexuados, quando eles surgem por meiose. E eles podem ser classificados de outra maneira. Eles são chamados de zoósporos, quando eles são móveis, de algum jeito. Eles, por exemplo, apresentam lá flagelos para poder se mover, né? Ou eles podem ser aplanósporos, quando eles são imóveis. Sendo que os aplanósporos imóveis podem ser transportados pelo vento, podem ser transportados por correntes de água e daí por diante, né? Então o zoósporo, ele é móvel por ele mesmo,
flagelo, pseudópode, alguma coisa, ou aplanósporo imóvel, né? Depende de algum outro fator, né? Vento, água, para poder acabar carregando ele. Né? Dependendo da espécie de alga, algas podem ter de um jeito ou do outro, né? Por exemplo, lá, as algas vermelhas, as rodofícias, não tem nenhuma célula flagelada. Algas vermelhas rodofícias não tem nenhuma célula flagelada, os esporos delas são obrigatoriamente aplanósporos. Mas na maioria das algas, os esporos são zoósporos. Os esporos flagelados vão nadar, né, até encontrar um lugar legal. Quando eles encontram um lugar legal, eles fazem germinação para poder originar um indivíduo adulto. Falando, moçada, sobre reprodução sexuada, segunda modalidade, conjugação. Gente, qual é a diferença de conjugação para fecundação? Na aula de bactérias, eu defini conjugação como a troca de material genético, através, moçada, nesse caso, de uma ponte de citoplasma. Conjugação nas bactérias, troca de material genético através de uma ponte de citoplasma. É uma maneira de ver as coisas, né? Aqui eu vou colocar a maneira de outro jeito. Conjugação é a fusão de células que não são células sexuais. Ou seja, quando tem a fusão de gametas, gameta mais gameta fusiona, o nome é fecundação. E é isso que está a diferença. Fecundação é quando eu fusiono células que são células sexuais, gametas. Enquanto que conjugação é a fusão de células não sexuais. Ou seja, de células somáticas. Que a princípio seriam células somáticas, mas, moçada, elas se reproduzem sexuadamente. É uma célula somática brincando de gameta. Quando a gente fala, moçada, em termos de conjugação, conjugação ela pode acontecer de várias maneiras. Ela pode acontecer, por exemplo, em algas que são unicelulares. Quando a gente fala, por exemplo, lá, conjugação em algas unicelulares, era uma vez, moçada, uma alga unicelular chamada Chlamydomonas. Gente, isso aqui não é o gameta dela, não. É a alga. É porque essa desgraça aqui, ela é unicelular. Era uma vez outra alga pluricelular, unicelular, desculpem, chamada Chlamydomonas. E um belo dia, moçada, elas vão lá, se encontram, começam a conversar, né, tomam umas, rola clima, e elas resolvem, então, se pegar. E aí, elas se fusionam. No que elas se fusionam, elas formam um zigoto. Detalhe, tá, pessoas? Volto a dizer, isso aqui não é um gameta. Isso aqui é o próprio cara, né? É um próprio organismo, só que esse organismo ele é unicelular. Mas como ele é unicelular, ele pode brincar de gameta. Ele não é unicelular, ele brinca de gameta. De maneira geral, essas células são haploides. Então, eu vou pegar duas algas unicelulares, haploides, fusionar, formar um zigoto diploide. Landy, por que você não chama logo essa porcaria de fecundação? Porque fecundação é a fusão de células sexuais. Fecundação é a fusão de gametas. E aqui, não é célula sexual, não é gameta, é a própria alga unicelular. Detalhe, né? Uma vez pessoas que o zigoto ele é 2N e as algas originais são N, o zigoto, então, sofre meiose. De 2N, produz esporos N, haploides. E o esporo, né, gente? Tem poder de germinação. Esporo sozinho origina, cada um deles, novas algas unicelulares adultas, né? Do grupo lá das Chlamydomonas aqui na parada. Essas Chlamydomonas são do grupo lá das algas verdes. Besteira, né? Fato é que conjugação fusiona elas, zigoto 2N, meiose, forma esporo, cada esporo origina uma alga nova. Bom, isso aí em algas que são unicelulares. Só que isso aqui também pode acontecer em algas que são pluricelulares. Daí, nas algas que são pluricelulares, a conjugação ela pode se dar de duas maneiras. Eita caramba, meus desenhos agora vão ficar mega horrorosos, mas espero eu, vai dar pra gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Era uma vez uma alga pluricelular, uma talófita aqui na parada. Né? O corpo delas, gente, é um grupo de células, não tem raiz, caule, folha e tal, né? Sei lá, tá aqui a alguinha pluricelular na parada. E, gente, estão aqui os núcleos, né?
os núcleozinhos aqui na conversa dessas células. Um belo dia, as duas algas chegam junto, começam a conversar, tomam umas, rola aquele clima, e elas resolvem se pegar. Forma-se, gente, uma ponte de citoplasma entre elas, e no que se forma uma ponte de citoplasma entre elas, uma manda o núcleo, a outra manda o núcleo. E no que as duas mandam o núcleo, olha, moçada, que não tem gameta, não é gameta, é só um núcleo que está se deslocando. Eu diria que o núcleo está brincando de gameta. O que vai acontecer, vou só aqui facilitar o meu desenho, diminuir o nível de detalhe do desenho, os dois núcleos se encontram no meio. Então, estava lá as duas algas que estão cruzando, né? Então, você manda núcleo para cá, núcleo para cá. No que você mandou núcleo para cá, você tem a fusão de núcleos. É diferente lá da Chlamydomonas, porque fusiona a própria alga, né? A própria alga fusiona que ela é unicelular. Mas essas jovens são pluricelulares, então você tem a fusão de núcleos. Detalhe, nesses carinhas, o núcleo, ele é haploide normalmente, de maneira que quando você fusiona, bem aqui no meio, forma um núcleo diploide, e daí? Aí daí tranquilo, né? Esse núcleo diploide faz uma meiose, essa meiose então acaba produzindo esporos N, e os esporos N então, gente, eles vão originar novas algas pluricelulares por germinação. Ou seja, começa a brincadeira toda de novo, outra vez novamente. Quando a brincadeira trabalha desse jeito, eu vou dizer que a conjugação, ela é isogâmica. Iso igual, todo mundo aí, moçada, vai ser igual nesse caso, não tem macho, não tem fêmea. Porque pode notar que ambos doam núcleos e os núcleos se encontram aqui no meio. Sendo pessoas que, claro, varia de espécie para espécie de alga, a gente vai ter que, às vezes, a brincadeira trabalha de outro jeito. A gente está lá novamente desenhando algas pluricelulares. Então, desenhando algas pluricelulares, talófitas, né? Então, o corpo delas lá, um talo, algas pluricelulares. E, gente, mesmo esquema, né? Um belo dia, elas vão lá, se encontram, etc e tal, e resolvem se pegar. E aí, forma-se a ponte de citoplasma entre elas. Entretanto, em alguns grupos de algas, ao invés de ambas mandarem núcleos e os núcleos se fusionarem aqui no meio, às vezes, apenas uma manda um núcleo para outra. Nesse caso, gente, a que está mandando o núcleo pode ser colocada como alga do sexo masculino, a que recebe o núcleo pode ser colocada como alga do sexo feminino. Então, entre aspas, as algas aí, elas teriam sexo. E aí, quando você trabalha desse jeito, opa, a gente vai fusionar os núcleos, né? Novamente, estou representando aqui o desenho de maneira um pouco menos detalhada, né? E aí você vai ter a fusão, não no meio da ponte. Você vai ter a fusão, gente, dentro do corpo da fêmea, que é a receptora. Então você tem que o macho mandou um núcleo para lá, o macho mandou um núcleo para lá, e aí a fêmea é quem está recebendo o núcleo, a fusão acontece dentro dela. De modo semelhante, né? Você tem que esse núcleo aqui, ele é haploide, esse núcleo aqui é haploide, o núcleo masculino chega junto do núcleo feminino, e aí você acaba N mais N, formando um núcleo 2N. Sim, Landim, e agora? E agora esse núcleo 2N sofre meiose, produz esporos haploides, e esses esporos haploides vão produzir novas algas pluricelulares, ou seja, começa a brincadeira toda de novo, outra vez novamente. No caso, gente, de eu brincar desse modo, a conjugação ela vai receber nomes diferentes. Ela é chamada de anisogâmica ou ela é chamada de heterogâmica. Faz todo o sentido do mundo se você parar para pensar. Iso
quer dizer igual. Na conjugação exogâmica, ambos têm o mesmo comportamento, tanto é que não tem macho, não tem fêmea. Ambos mandam um núcleo e o núcleo se encontra no meio. Na conjugação aniso, não igual, hétero, diferente, tem um comportamento diferente, né? Você trabalha aqui com um macho e uma fêmea, o macho doa o núcleo, a fêmea recebe e a fusão acontece dentro do corpo da fêmea, aqui nessa situação. Além, moçada, de você ter conjugação, você pode ter fecundação em relação às algas. A diferença é que quando a gente fala em fecundação, a gente vai ter a fusão de células sexuais próprias para o processo reprodutivo. Algas, gente, podem ter os 3 possíveis tipos de fecundação que existem na natureza. Existem 3 modalidades de fecundação na natureza. Número 1, isogamia. Iso, igual. Na isogamia, nós temos que os gametas são exatamente iguais. Masculino, ele é igual a gameta feminino, tanto em tamanho como em comportamento. Eu estou dizendo em tamanho e em comportamento, porque nesse caso, ambos os gametas, eles são móveis. Ou seja, gente, o que acontece é que em algumas espécies de algas, estou desenhando agora o gameta, estou desenhando agora o outro gameta. Gente, na verdade, o gameta masculino, ele é exatamente igual ao gameta feminino. Gameta masculino igual ao gameta feminino, tamanho é igual, comportamento é igual, ambos são móveis, os dois então se pegam, né? Um nada em direção ao outro, o outro nada em direção a um. Pronto, desse jeito, moçada, que vai funcionar iso igual aqui na esculhambação. Segunda modalidade, você tem lá a anisogamia ou heterogamia. Olha que tem esses nomes na conjugação e tem esses nomes na fecundação também. No caso, gente, da fecundação por anisogamia, o que acontece agora é que o gameta masculino, ele é diferente do gameta feminino. Bom, ele é diferente, moçada, em tamanho. O gameta masculino, ele vai ser menor. O gameta feminino será maior. Entretanto, ambos os gametas são móveis. Opa, quer dizer então que a gente meio que convenciona que o masculino, gente, é o menorzinho. O feminino, ele é o maior. Né? Sendo pessoas que, no caso da anisogamia, eles podem até ser diferentes em tamanho, mas o comportamento deles é igual, ambos, moçada, são móveis, né? Então, em algumas algas, você tem que você apresenta um gameta masculino, esse gameta masculino ele é pequenininho, um gameta feminino grandão, mas, gente, ambos são móveis, um pega o outro pega um, eles se procuram mutuamente. E a terceira e última situação se chama de oogamia. Quando a gente fala, moçada, em oogamia, é o caso que acontece na espécie humana. Sim, eu sei. Humanos não são algas. Mas, moçada, essa terminologia que a gente está usando também vale lá para outros seres vivos. Algas podem ter as 3 modalidades. Algas podem ter isogamia, onde o gameta masculino é exatamente igual ao feminino, iso igual. Aniso, hétero, gameta masculino diferente do feminino, masculino pequenininho, feminino grandão, e ambos móveis. Na espécie humana, estou colocando para vocês que acontece oogamia, e claro que todo mundo sabe como é que funciona na espécie humana. O gameta masculino, ele é menor, imóvel. O gameta feminino é maior e imóvel. Então, o masculino, pequenininho, imóvel. O feminino, grandão e imóvel. Em algumas algas, elas também trabalham desse jeito. Então, tu vai saber quem é o gameta masculino, quem é o gameta feminino. Gameta masculino é o pequenininho, gameta masculino é o naniquinho aqui na parada, e o único que se move
o gameta feminino grandão, imóvel, e somente o gameta masculino se desloca em direção ao gameta feminino.